Olá, pessoal. Estamos de volta para o nosso fragmento de aula número 4, melhor chamar de fragmento, né? Nós estamos aí fatiando as nossas aulas e agora a gente quer nos localizar aí na página de número 9. O título é Então, o século XX. Queridos, dá uma lida aí com calma nesse primeiro parágrafo, que a gente vai ver o seguinte, que o século XX nasce logo após aquele período que é considerado, que é chamado de grande século das missões. Mas não é apenas um período de grande expansão missionária, mas também há radicais alterações na configuração geopolítica. Na verdade, é um período de gestação, de otimismo, de encantamento, de até certo deslumbramento. É mais ou menos o período da segunda revolução industrial, que tem aí o impulso das navegações a partir de outros modos de transporte, como por exemplo o trem, né, a partir da descoberta do desenvolvimento da energia a vapor. Muitas descobertas científicas, o solo em que nascem algumas das chamadas ciências humanas e ciências sociais, como a sociologia, psicologia, é o século de finalzinho do século, né? O século de Freud, o século de Darwin, o século do surgimento do adensamento da chamada teologia liberal, que vai fazer alguns estragos dentro da estrutura, também dentro da estrutura missionária, porque a teologia liberal acaba desqualificando, ou tentando desqualificar, obviamente, as iniciativas missionárias de algum modo. Mas é no século XIX que são lançadas as sementes não apenas do encantamento com a ciência, da possibilidade que a ciência tem de trazer felicidade, de resolver os problemas. O século XX começa, né, com um conflito devastador, avassalador, que é a Primeira Guerra Mundial. Temos a Revolução Bolchevique, aí 1917, bem no meio aí da Primeira Grande Guerra. Inclusive a Rússia sai, né? A Rússia interrompe a participação na Primeira Guerra. Temos a crise de 1929, né, a quebra da Bolsa de Nova York, trazendo uma convulsão econômica e social que tem reações em cadeia e que atinge grande parte do planeta, né, se não a totalidade dele. Segunda Guerra Mundial, que é seguramente o evento mais horrível, mais horripilante, mais nefasto, né? A ascensão do fascismo, do nazismo, e 56 a 60 bilhões de mortos, né? Aí um pouquinho antes a gripe espanhola, né? Acho que 1919, 18 por aí. E o século vai avançando, e depois da Segunda Guerra, a fatia da Europa entre capitalismo e socialismo e surgimento da Guerra Fria, o surgimento do país chamado Israel, começam também as conflagrações ali, aquelas tensões todas e aquelas guerras localizadas no Oriente Médio, e estamos experimentando hoje, na verdade, né, estamos colhendo os frutos amargos, não porque Israel chegou lá, não tem nada a ver com isso, mas se relaciona com a chegada de Israel e com os embates que começam ali. Enfim, mas aí pela década de 50, você vai ler aqui, no finalzinho desse parágrafo, os movimentos nacionalistas de independência das colônias africanas. E aí na década de 70 e 80, alguns desses países adotando o socialismo e recebendo grana, né, da União Soviética, até 1989, com a implosão do bloco europeu, né, com depois a queda do Muro de Berlim. Enfim,
Esse é o século XX. Quanto à missão, tem algumas coisas muito interessantes também. É um período de desencantamento na Europa com a fé. É nesse cenário que chega lá um camarada chamado Francis Schaeffer. Francis Schaeffer, um americano, foi enviado pela igreja dos Estados Unidos, um camarada conservador, mas ele chega nos Estados Unidos e ele percebe que a Europa precisa de um outro nível de resposta. A Europa está vivendo sob o guarda-chuva do existencialismo, né, de Heidegger, de Jean-Paul Sartre, desses caras todos. É nesse cenário que Francis Schaeffer chega lá. Mas é no começo do século XX que nós vamos ver, você vai perceber aí, a primeira das grandes conferências, né, um dos sonhos de William Carey, uma conferência que reunisse líderes, pastores, para poder debater, para ser um ambiente de avaliação e de elaboração estratégica para alcance global. Então, o sonho de William Carey está agora, sabe, semente que nasceu, foi gestada e agora vem à luz na Conferência Missionária de Edimburgo, né, na Escócia, que foi considerado um marco, pode ser considerado um marco nas missões protestantes modernas, que reuniu missionários e líderes de todo o mundo, mas do mundo branco, do mundo branco. Você não tem aí africano, né, você tem um mundo branco aí. As nações ainda que definem os rumos do continente, mas com a liderança, presidência de John Mott, que é esse escocês, esse britânico, né? Não lembro se ele é escocês, deu branco aqui. Mas o John Mott vai liderar e vai ser um dos ícones e um dos responsáveis por fazer com que grandes lideranças evangélicas, lideranças protestantes, se sentem ao redor da mesa para pensar a missão da igreja. Vai surgir o Conselho Missionário Internacional, o Conselho Mundial de Igrejas, e é um movimento que vai deflagrar a realização de outras conferências. É claro, essas conferências vão acontecer aqui e ali, interrompidas pelas duas conflagrações, pelos dois conflitos mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A primeira de 1914 até 18, 19, e a Segunda Guerra de 39 a 45. Temos também algumas expressões. A evangelização global e o movimento de crescimento de igreja, que são ambientes de gestação e de impulso missionário também. Surge a figura de Billy Graham, né, que é um dos mais influentes evangelistas do século XX, mas é alguém interessado na evangelização mundial e é o grande responsável, junto com John Stott e outros líderes, pela realização do Congresso Internacional de Evangelização de Lausanne, em 1974, que vai reunir mais de 3 mil líderes e observadores de agências e igrejas. Surge também o movimento de crescimento de igrejas, que vai influenciar, vai afetar grandemente os modos, as estratégias, como é que a gente vai alcançar as nações, o mundo que é considerado ainda sem a presença de uma igreja forte que possa deflagrar multiplicação de igrejas com a força local. Então, o movimento de crescimento de igreja liderado por um missionário que serviu na Índia há muito tempo, Donald McGavran, uma figura muito importante que vai também influenciar o movimento, que vai ser conhecido pela escola lá de Ralph Winter, depois Peter Wagner, esses camaradas que serão fundamentais para o movimento missionário na segunda parte do século XX. Falávamos do movimento de Lausanne, 1974, número 3, é o ponto número 3 do que nós estamos tratando. Como dissemos, foi organizada por esforços de Billy Graham, John Stott, um evento global. Este evento foi extraordinário, deixou marcas aí maravilhosas. Eu tenho até, inclusive, aqui, tá uma bagunça aqui, eu vou acabar piorando a situação, mas eu tenho um livro que traz algumas das
palestras mais importantes de Lausanne, entre elas John Stott, Billy Graham, Howard Snyder, Michael Green, René Padilha, Samuel Escobar e outros, Francis Schaeffer, Festo Kivengeri e outros caras. Lausanne vai enfatizar, veja que nós estamos há 50 anos, né? Isso aconteceu há 50 anos, é uma história, pelo menos eu tinha aí 15 anos em Lausanne, né? Não em Lausanne, tinha 15 anos quando essas coisas aconteceram. Então, a história é recente, história muito recente, e que vai, de alguma maneira, servir de plataforma ou de base para o chamado evangelho integral. Há muita confusão, né? Há muita disputa em torno dessa expressão evangelho integral, teologia da missão integral. Nós não vamos ficar discutindo isso aqui, nós estamos apenas pontuando historicamente que a chamada teologia da missão integral está diretamente relacionada com o movimento de Lausanne. E em Lausanne vão se destacar alguns personagens muito interessantes, como Ralph Winter, que é também o missiólogo que fundou, o que deu início ao curso, o Movimento Perspectivas. Eu dou aulas desse movimento. E hoje estou aqui, né, ou amanhã, bom, a hora que você estiver vendo aí, eu vou estar dando aula, se Deus quiser, no Perspectivas aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza não, porque eu estou falando de São Paulo, né? Amanhã, Fortaleza. Que confusão, hein, pessoal? Que confusão. Vamos lá. O movimento de Lausanne dá também ênfase às histórias que serão escritas dentro daquilo que a gente chama de missões urbanas. Muita gente começa a pensar como alcançar os bolsões dentro das próprias cidades, porque no momento em que Lausanne está sendo realizada, lá em 1974, estão já grandes megalópolis definindo ou sendo definidas pela migração de pessoas, não é? Pelo avanço tecnológico, surgem as comunidades com grandes concentrações de pobreza, de ausência de estrutura sanitária, educacional, muita pobreza sendo acumulada nas cidades, o aumento da violência, da desesperança, enfim, é preciso então localizar historicamente Lausanne como um impulso para que as missões urbanas sejam pensadas a partir de estratégias voltadas para os contextos nos quais as cidades estão envolvidas. Mas é claro que no começo do século, não dá para esquecer que no começo do século XX, lá em 1906, é o nascimento, o surgimento do movimento pentecostal, que virou o mundo de cabeça para baixo. O movimento pentecostal é um movimento absolutamente maravilhoso. Eu sou de formação calvinista, muitos dos meus pares calvinistas têm muita dificuldade, a dificuldade que eu não tenho, de discordar em pontos teológicos do movimento pentecostal, mas de ter uma apreciação, um carinho muito grande, e de transitar pelo movimento pentecostal. O movimento pentecostal que surge lá em Los Angeles e que vai se espalhar como fogo, floresta, não é? E uma das estratégias se você... É preciso ler a história, por exemplo, da instalação, vamos ver na próxima terça-feira, movimento de implantação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e depois das outras igrejas que vêm e acompanhar historicamente as chamadas três ondas pentecostais no Brasil. Nós vamos guardar um pouquinho mais de tempo para ver isso, né? E surgirá também desses movimentos, agora da história mais recente, o chamado BAM, Business as Mission, que surge já agora no final do século XX e combina missões com atividades empresariais. A ideia é que cristãos usem negócios como uma plataforma para influenciar comunidades com o evangelho, promovendo o desenvolvimento econômico e social em áreas carentes, enquanto compartilham a fé. ênfase para as missões transculturais. Mais uma vez, Lausanne é fundamental para isso. A partir de Lausanne, cresce espantosamente o interesse por missões transculturais, surgem ferramentas, surgem iniciativas de pesquisa, como o Movimento AD 2000, o Projeto Josué, né, ou Joshua Project, que mostra para a gente, né,
detalhadamente onde estão os povos, quantos são, qual é o percentual de cristãos, quais são os desafios, quais são as possibilidades, quais são os riscos. Ações humanitárias, né, a volta da preocupação com ações humanitárias, missões, justiça social, dentro de um mundo que enriquece, mas empobrece ao mesmo tempo, um mundo, países com desigualdades sociais assim, degradantes, como é o caso do Brasil, como é o caso de outros países, alguns na Ásia e na África. Bom, seja como for, o paradigma ecumênico é o tempo de gestação da unidade, da tentativa de cooperação. Missionários são enviados a partir de agências que vão surgindo. A gente recua um pouquinho na história, não muito, aqui em 1986, aqui no Brasil, a criação do Comiban, Cooperação Missionária Ibero-Americana, a figura do pastor Jonathan Ferreira dos Santos, que é o fundador da missão Antioquia, localizada aqui, Vale da Bênção, aqui em Araçariguama, figura importante, figura de Louis Bush, que cunhou, né, que criou a expressão janela 1040, que é aquele retângulo acima, na latitude 10 e 40, acima da linha do Equador, onde estão as três maiores religiões, depois do cristianismo, que são o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Lá estão os países e as nações menos alcançadas e mais hostis e resistentes ao evangelho. Enfim, o século XX é um cenário extremamente fecundo, muitas histórias, muitos movimentos, e na próxima aula a gente vai conversar um pouquinho a respeito da presença missionária, dos desdobramentos das missões na América Latina e também aqui claro, né, no nosso país, América Latina Portuguesa, América Latino-Portuguesa. Na verdade, a América Latina já inclui, né? Inclui os países, né, lusos, os países de formação lusitana. Muito bem, eu quero encerrar esse momento, quero encerrar essa aula pedindo a você que, por favor, procure memorizar os 6 paradigmas, procure localizar dentro de cada um dos paradigmas aqueles eventos históricos. Apenas exemplo, a Guerra da Secessão Americana, 1861 a 1865, né, rachou os Estados Unidos e depois fundiu-se novamente, mas com todos os problemas de segregação, norte, sul, tudo isso que afetou o modo de fazer missões. Você recua bastante lá para o paradigma patrístico, a localização daqueles homens de Deus, como disse Tertuliano, Justino Mártir, Orígenes. Vá localizando esses eventos históricos. Por exemplo, o paradigma reformado, não apenas a eclosão da reforma em 1517, 31 de outubro, com Martinho Lutero, mas você recua um pouquinho, você tem invenção da imprensa. Memorize e procure conhecer procure conhecer, não, que você já sabe, procure memorizar as causas fundamentais. Por que o paradigma reformado, exatamente o momento em que crescem as missões católicas, que se expandem as missões católicas, e por que o movimento protestante está tão desmobilizado? Existem causas históricas, existem causas religiosas, políticas, sociológicas, para definição, até mesmo geográficas, para que isso. Visite lá o movimento dos morávios, faça o seu trabalho aí, com muito carinho a respeito de cada um dos missionários que coube a você estudar. Seja como for, não deixe de se aprofundar e de ampliar o seu conhecimento da história e da história das missões, porque fazendo isso, a gente compreende como chegamos aqui, por que chegamos aqui, por que somos o que somos, por que pensamos do modo como pensamos. Avaliamos os movimentos de missões e compreendemos, e nos faz bem olhar para trás
e ver a coragem dos morávios, a coragem de gente como Bonifácio, de gente como Francisco Xavier, de gente como Francisco de Assis, de gente como William Carey, de gente como Robert Morrison, como Adoniran Judson, Amy Carmichael, Sophia Miller, essa grandeza, essa beleza, Jim Elliot, aqui na década de 50, ele e os seus 4 amigos sendo mortos pelos Aucas ali no Equador, de onde surgiu o filme maravilhoso Terra Selvagem, que você precisa ver. Estudar a história das missões é estudar a nossa própria história, conhecer o nosso passado. Quem conhece o passado está muito mais seguro e conhece as suas limitações, está muito mais propenso a não cometer os erros no futuro. Quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história, está fadado a repetir os erros e a refinar, inclusive, os erros e as transgressões e toda sorte de desvios que foram cometidos. Quando a gente conhece o nosso passado, a gente se humilha e sabe que se nós estivéssemos lá, eventualmente teríamos feito a mesma coisa. Deus te abençoe e conto com as suas orações. Estamos juntos, é muito bom poder estar com você. Lembrando que nós construímos a nossa caminhada de forma compartilhada. E não se esqueça, a fé e a visão compartilhadas podem vir e podem ir muito mais longe. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, pessoal.